E aí, turma, graças e paz, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus revelado através de Jesus nas nossas vidas. Então vamos pro vídeo? Então, na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 14, vai dizer que o amor de Deus ele nos constrange, né? E o amor de Deus derramado em nossas vidas é uma coisa tão maravilhosa. Por que eu digo isso? Às vezes a pregação pode ser até repetitiva, mas quando a gente fala sobre o amor de Jesus, quando a gente fala sobre a graça de Deus, a gente precisa entender a condição que nós estávamos. Por quê? Porque quando Adão ele cai lá no Jardim do Éden e ele desobedece à ordem de Deus e come daquela fruta, né, a palavra vai nos dizer que ele perde a identidade de filho, perde a identidade de santo, totalmente santo. Deus o criou completamente santo, mas quando ele falha naquele jardim, quando ele desobedece à ordem de Deus, ele cai, e com ele cai toda a humanidade. E infelizmente depois disso, só se dá o afastamento cada vez mais da humanidade para com Deus. Né? A humanidade ela começa a se afundar no pecado, ela começa a se afundar na iniquidade. E em Romanos capítulo 3, verso 23, vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso aconteceu a partir dali de Adão. Né? E a humanidade começa a trilhar por um caminho de trevas, um caminho de escuridão. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele cria a sua lei para que um conjunto de regras, para que a humanidade possa seguir, para que de novo ela possa se aproximar dele. Então Deus ele institui a sua lei a Moisés. E pegando um gancho rápido nesse assunto, eu me lembro de uma história que eu ouvi numa pregação uma vez, sobre um pastor, ele estava lendo a Bíblia num avião, estava numa viagem, né? E de repente um curioso senta do lado dele, começa ser chamado a atenção para aquela cena, e o pastor continua lendo a Bíblia, né? E ele vê ali, esse pastor ele vê uma oportunidade de pregar o evangelho mais uma vez, né? E o homem tomado de curiosidade, ele chega perto do pastor assim e pergunta para ele: mas aí, o que é que eu posso fazer para herdar essa vida eterna de vocês? Né? E o pastor, ele, aproveitando a oportunidade, ele disse: é muito simples. Você só precisa nascer, viver a sua vida e morrer sem ter cometido nenhum tipo de erro, nenhum tipo de pecado. E volta a ler a Bíblia. E aquilo com certeza dá um parafuso na cabeça daquele cara. Ele fica pensando naquilo tudo e até ele diz: como é que é? Repita, por favor. E o pastor repete a mesma história. É simples, você só precisa viver, desde o seu nascimento até a sua morte, uma vida completamente perfeita. E volta a ler a Bíblia. E o cara fica naquela coisa, naquela indagação, naquela dúvida. E ele diz: mas isso é impossível. Como é que a gente vai fazer uma coisa dessa? Uma hora ou outra a gente vai errar. E o pastor disse: exatamente. Por isso que a gente precisa de Jesus. Por isso que a gente precisa dele. Então, Deus, ele sendo misericordioso, sendo amoroso do jeito que ele é, ele decide enviar o seu próprio filho, sabendo que a humanidade não teria condições de se salvar por si mesma, de se salvar sozinha. Deus ele decide enviar o seu próprio filho, né, para se sacrificar e pagar o preço que era para a humanidade ter pago. E quando Deus ele envia Jesus até a terra, né, a Bíblia vai nos dizer que Jesus nasce e vive uma vida completamente perfeita, cumprindo toda a lei de Deus, cumprindo todos os mandamentos do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que por isso ele se torna merecedor de estar com Deus. Ele paga realmente o preço e se torna merecedor da presença de Deus em sua vida, aquela presença que foi perdida lá em Adão. Mas aí a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa que quando Jesus ele está naquela cruz, nos seus últimos minutos de vida, ele vai dizer: Pai, está consumado. E é interessante a gente pensar sobre esse assunto, porque quando ele diz aquelas palavras, no costume romano, era algo muito comum que quando o preso ele fosse condenado à morte, ele recebia uma sentença, onde ele dizia: está consumado, está pago. Ou quando o preso ele cumpria toda a sua sentença de escravidão ou de prisão, ele recebia um papel que dizia: está consumado, está pago. Então, quando Jesus ele diz
naquela cruz, está consumado, ele está dizendo, Pai, o preço que era para a humanidade ter pagado, eu paguei. Hoje a humanidade pode ser livre de novo, porque eu paguei o preço. E Jesus, ele inspira naquela cruz e morre. E a palavra do Senhor vai nos dizer que passam-se 3 dias. E no comecinho já do 3º dia, para que se confirme que Deus ele realmente aceita o preço, aceita o sacrifício de Jesus, o próprio Deus ele ressuscita Jesus dentre os mortos, dizendo assim para toda a humanidade que o preço foi pago. O preço foi pago e aceito. Isso é maravilhoso, se a gente for parar para pensar. Por quê? Porque Jesus ele vive a vida que era para nós termos vivido, uma vida de perfeição, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, e ele morre a morte que era para nós. Ele paga o preço que era para nós pagarmos. Então, que você venha ter essa certeza nesse momento. Porque parece ser uma mensagem repetitiva, parece ser uma mensagem que você já deve ter ouvido algumas vezes, mas é uma mensagem que se ela não for a base da nossa fé, com certeza o nosso cristianismo ele precisa ser revisto. O nosso relacionamento com Deus ele precisa ser revisto. Porque quando Jesus ele morre, ressuscita e sobe aos céus, o caminho que foi quebrado lá em Adão, o caminho de relacionamento com Deus, ele é restaurado através de Jesus, através desse sacrifício. Hoje a gente pode, de novo, nos relacionarmos com Deus através da maravilhosa presença do Espírito Santo. Nós temos hoje o Espírito Santo em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Hoje nós podemos nos relacionarmos com Deus, nós podemos estar em sua presença, nós podemos sentir a sua presença. E isso é maravilhoso. Sabe, eu gosto muito de uma frase que ela diz que a partir do momento que a gente compreende, né, o tamanho e a profundidade do amor de Deus em nossas vidas, a gente fala, igual Paulo falou, com muita propriedade. Nada nos separará desse amor. Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, peste, nudez, seja o que for, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque tudo que a gente possa vir a passar, tudo que a gente possa vir a suportar, não foi nada se comparado ao preço que Jesus pagou por nós, ao preço maravilhoso, preço de sangue, preço da sua vida, né? E por isso que o caminho hoje, ele está refeito. O caminho hoje, ele está novamente com livre acesso. Então, essa é uma pequena reflexão que eu queria trazer para vocês e que você venha ter essa certeza. Jesus, nos 4 evangelhos, ele nunca chegou para uma pessoa pessoalmente e disse, fulano, eu te amo. Se você for pesquisar os 4 evangelhos, você não vai ver isso. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Jesus amou? Será que Jesus amou? Com certeza que sim. Então, que você venha ter essa certeza. Amor não se resume a palavras. Amor é uma atitude. Amor é uma escolha. E ele escolheu nos amar, enviando a Jesus para que morresse em nosso lugar. Se você gostou desse vídeo ou foi abençoado por ele, não se esquece de se inscrever no canal, né, ativar o sininho de notificação, dar o like no vídeo para ajudar a gente, né, e compartilha para todos os seus amigos, para pessoas que com certeza vão ser abençoadas por essa mensagem. E fique conectado. Deus abençoe. Tchau.